sentados mesmo, um texto da palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 8. 3 e 8. Diz a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Até o versículo de número 10, para a nossa meditação nesta noite. Meus amados irmãos, quero trazer uma palavra bem rápida nesta noite, com o tema A Fuga do Homem da Presença de Deus. Esse texto nos revela em profundidade, não é? Como o primeiro homem fugiu da presença de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que após a queda do homem, o mesmo fugiu-se e escondeu-se, envergonhado, porque diz a Bíblia que todos os dias, né, Deus estava ali conversando com o homem, ministrando a sua presença à vida do homem, já que é necessário para o homem ter a presença de Deus, para que ele possa ter uma vida de vitória e gloriosa na presença de Deus. A Bíblia diz que ele confessou e disse: tive medo e escondi-me. A palavra fuga ou fugir é uma palavra de origem latina que significa retirar-se, desaparecer, debandar, sair furtivamente, abandonar. E foi isso que o homem fez. Abandonou, fugiu, escondeu-se da presença de Deus. Porque o pecado sempre faz o homem se esconder. Esta é a verdade espiritual da palavra de Deus. Você verá vários exemplos na palavra de Deus, como esse, a princípio, que aqui estamos tendo em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 10, você vai ver tanto Adão como a sua esposa se escondendo da presença de Deus. A Bíblia mostra também que aquele homem chamado Caim também fugiu da presença de Deus. A Bíblia mostra isso em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 14. Diz a palavra de Deus: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Veja de que é a expressão de Caim, a expressão do fugitivo, do errante, daquele que estaria se escondendo da presença de Deus. Mostra a palavra de Deus também que o próprio povo de Deus fugiria também até da presença do inimigo. Mas chegou tempo, principalmente nos dias de Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 6, que o povo deram as costas para Deus e apagaram as lâmpadas do templo, fugiram da presença de Deus, esqueceram do pacto, da aliança que haviam feito com o Senhor. Esta é a verdade espiritual da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 3, versículo de número 7, você vai ver a fuga das multidões. Ou seja, o homem desde os milênios vem fugindo e se escondendo da presença de Deus. Equivale dizer que o homem acredita que a sua fuga, faz ele se sentir firme, mas a própria palavra de Deus nos mostra em Jeremias, capítulo 23 e o versículo de número 24. Deus faz uma pergunta, ou duas perguntas. Deus faz e diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? É a primeira pergunta que Deus faz nesse texto. Em segundo, Deus diz assim: diz o Senhor,
Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Duas perguntas. O homem jamais conseguiria se esconder de Deus. Por quê, pastor? A pergunta ou a resposta está dentro da pergunta. Deus diz assim: eu não encho o céu e a terra, não. Ou seja, Deus está em todo o céu e em toda a terra. A presença dele é uma presença maravilhosa, é uma presença que está em todos os limites do seu domínio. E o salmista sabia dessa realidade espiritual. Por isso, a gente muitas vezes canta, não é? Aquele hino que está no Salmo 139, que é um hino que revela a verdade de que Deus está presente em todas as partes. A onipresença de Deus é revelada neste salmo, como também a onipresença de Deus. O salmista diz assim, do versículo 1 ao versículo de número 12: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, glória a Deus, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? O homem de Deus pergunta: ou para onde fugirei da tua face? Para onde o homem vai fugir? Para onde o homem vai se esconder? Deus nesta noite revela pela sua palavra para todos nós que aqui estamos: meus filhos, minhas filhas, povo da terra, eu vejo todos os esconderijos dos homens. Eu estou presente em toda a terra. Eu conheço o vosso pensamento. Eu conheço a vossa intenção. Eu sei aonde tu te deitas. Sei quando tu te levantas. Eu te vi ainda dentro do ventre da tua mãe, e um projeto eu tracei para a tua vida. É o que Deus revela na sua palavra. Mas o homem acredita que fugirá da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o final de todo homem é diante do trono de Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Você pode conferir em Romanos, por exemplo, capítulo 14, versículo 10 ao versículo de número 12. Você vai ver que os próprios servos de Deus comparecerão diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo, para, com certeza, receberem os seus galardões, mas alguns também serão julgados ali. Crentes serão julgados também. E esta noite o Espírito de Deus está nos dizendo que o final de todo homem é diante do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, esta verdade é esclarecida. A palavra do Senhor nos mostra em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo de número 10 também esta realidade espiritual. Eu quero dizer esta noite que não adianta fugir, porque Deus está presente em todos os lugares da terra. Deus está até mesmo dentro do inferno. Como, pastor, que o inferno é o lugar aonde Satanás habita? Mas eu quero dizer de que o Senhor, pela onipresença dele, ele está presente. O salmista chega a dizer no Salmo 139, ele diz: se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, as trevas, olha, as trevas me encobrirão. Mas quando o Senhor chega nas trevas, as trevas tornam-se em luz, porque tudo é iluminado pela sua presença.
Oh, glória a Deus! Então o Senhor está presente em todas as partes deste universo. Ele está presente em toda a terra. Ele está presente dentro da nossa casa. Ele está presente no caminho. Ele está presente no carro. Ele está presente no comércio. Ele está presente por onde a gente passa. Ele está presente no hospital. Ele está presente lá onde você habita, porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo de número 24. Deus está presente por autoridade, por poder, glória a Deus, poder de criação. Ele foi quem criou o céu e a terra, glória a Deus. O céu é tão grande, mas a presença dele enche todo o céu. A terra é grande, mas a presença dele enche toda a terra. E não tem casa que possa conter ele. Não é? Não tem casa que possa conter esse Deus. Mas ele é tão grande, mas ele habita dentro de nós. E ele está dentro da nossa vida também. O homem não poderá fugir de Deus, daquilo que está registrado na sua palavra. A Bíblia mostra claramente em uma das cartas de Paulo, a carta de Filemon, que é uma carta que Paulo relata e que faz um pedido a um certo crente que estava em Colossos. Este homem, que nós vamos explicar melhor, relata muito bem, esclarece muito bem como é a fuga do homem. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo escreveu a Filemon para tratar do problema, de um problema específico, que era justamente o problema de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Esse rapaz, ele trabalhava na casa de Filemon, que era um senhor rico e que habitava em Colossos, porque na mesma data praticamente foram escritas estas duas cartas, Colossenses e Filemon, porque para entender Filemon, você precisa ler Colossenses também, e você vai ver de que Paulo trata justamente de um tema chamado reconciliação, perdão. A palavra do Senhor nos mostra isso. Paulo escreve a Onésimo, segundo a lei romana, um fugitivo, porque dá-se a entender na carta de Paulo a Filemon, a carta mais curta de Paulo, e diz os estudiosos que por isso foi colocada por último. Ela só tem apenas 25 versículos, é a menor que Paulo escreveu, porque trata de um problema específico. E acredita-se que Onésimo havia roubado a Filemon. E ele foge para Roma. Paulo estava preso em Roma. Não se sabe como foi que Onésimo encontrou Paulo. Mas a verdade é que Onésimo foi salvo pelo Evangelho, pela ministração da palavra de Deus através de Paulo. E ele aceitou o Evangelho. Ele acreditou na mensagem salvífica de Cristo. E a palavra do Senhor nos mostra que após a conversão de Onésimo, Paulo chama Tíquico para levar Onésimo para Filemon. Pela lei romana, um escravo fugitivo, ele poderia passar por sanções terríveis. Por exemplo, ele deveria ser marcado na testa com a letra F, queimado com uma marca, com um estigma, que é justamente a palavra grega para marca. E ele colocava um F na testa. Esse F, por onde ele passava, a partir de agora, sabia-se que ele era um escravo e que havia intentado fugir da casa do seu senhor. Mas Paulo manda Tíquico com ele de volta para Colossos.
E ele volta. E Paulo, na autoridade de apóstolo, porque dá-se entender também pela carta que Filemon tinha sido ganho por Paulo. E havia um ponto de pregação na casa de Filemon, onde se pregava o evangelho. E Paulo, ele pede encarecidamente que Filemon recebesse Onésimo não como escravo, mas como irmão. E ele usa palavras que são emocionantes. Paulo suplica, ainda que ele tinha autoridade para pedir a Filemon e ordenar-lhe que ele recebesse aquele rapaz que agora não era mais escravo, mas era irmão, porque ele tinha se entregado. E Paulo diz assim: se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, porque eu te pagarei. Glória ao nome de Jesus. Olha, irmãos, e a gente olha para a palavra de Deus e vai ver que Filemon aceitou a Onésimo e perdoou as suas dívidas em atendimento ao pedido de Paulo. Eu, olhando para esse texto e lendo os 25 versículos de Filemon, eu compreendi a história do homem. A história do homem, desde o Jardim do Éden até o Calvário, e até a descida do Espírito Santo e a conversão do homem para Deus o Pai. Podemos entender nesse texto sagrado que Paulo representa o Senhor Jesus nessa história. Como mediador, Paulo mesmo diz, escrevendo a Timóteo, que ele, Cristo, era o mediador. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5. O escritor anônimo aos Hebreus chama Jesus de mediador em Hebreus 8, 6, 9 e 15 e 12 e 24 de Hebreus. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus é este mediador, porque o homem fugitivo, ele sempre vai se deparar com Cristo. E a palavra de Deus nos mostra que Cristo é mediador entre Deus e o homem e Deus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. O homem não pode chegar a Deus por outro caminho. Tem que ser por Jesus, que é o Senhor da salvação. E a palavra do Senhor nos diz que ele não é somente o mediador, ele é o advogado. Advogado de defesa. Não é advogado de acusação. Jesus é um advogado de defesa, conforme 1 de João capítulo 2 e versículo de número 1. Filhinhos, temos um advogado junto ao Pai. O homem de Deus lembra, eu quero lhe dizer nesta noite, meu amigo, e a igreja do Senhor Jesus nesta noite que está presente, se algum crente aqui vier a falhar, a cometer um erro, em primeiro lugar vocês têm um advogado junto ao Pai, chamado Jesus de Nazaré. Aquele que vai para defender o homem dos seus pecados. Claro que existem pecados que precisam ser confessados àqueles que estão à frente da igreja, para que possa ser tratado e curado de forma geral. Porque existem pessoas que dizem, se eu contar o meu pecado a Jesus, ele vai me perdoar. Existem coisas que precisam ser confessadas. Porque Tiago disse assim, para que sareis? A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que Jesus não é só o advogado, o mediador, mas ele é o reconciliador. Aquele que convence a pessoa a uma reconciliação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, e ainda em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, versículo 19, principalmente nesse texto,
Diz a palavra de Deus, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha, esta noite Deus está dizendo, só há reconciliação no meu Filho. O homem não pode encontrar reconciliação em deuses de D minúsculo. O homem não pode encontrar reconciliação por outros caminhos. Eu vi um apresentador de televisão esta semana dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Espera aí. Não, isso não é verdade. Nem todo caminho dá na porta do céu. O único caminho, a única reconciliação, o único mediador é chamado Jesus. Jesus! Só Ele é quem pode reconciliar o homem com Deus. Não existe outro caminho. Ele é além do advogado de defesa, do mediador, do reconciliador. Ele é o pagador da dívida. Ele é o pagador da dívida. Porque Paulo disse assim, coloca na minha conta. Ou seja, Jesus assume as dívidas do pecador. Aleluia. Quanto você devia? Mas Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, veja que Paulo trata muito dessa questão em Colossenses, porque Colossenses é justamente um complemento daquilo que Paulo queria tratar com Filemon. Olha, irmãos, Paulo lembra isso. Em Colossenses 2:14, Paulo diz que a nossa dívida, a cédula que nos era contrária, foi riscada, foi rasgada pelo Senhor. Ele disse, eu assumo que você deve, eu vou pagar a sua dívida. Igreja que está aqui nesta noite, crentes que estão aqui nesta noite, Deus já pagou em Jesus a dívida que você devia. Satanás não pode lhe dizer mais, você deve tal coisa. Eu devia. Hoje mais não. Glória a Deus, Ele pagou a minha dívida. Ele assumiu a minha culpa. Oh, como é bom, não é? Quando a gente está devendo uma coisa e alguém diz assim, eu vou pagar. Não é verdade, irmãos? E você ora e você, Deus, toque em alguém para alguém pagar essa dívida. Mas o Senhor olhou para você e disse, você não tem condição de pagar. É muito grande o que você deve. É muito o que você deve. Você não pode pagar essa dívida. Eu vou ter que assumir esta dívida. E ele assumiu a dívida e pagou. Onésimo havia roubado o seu senhor Filemon. Assim como nós também, um dia, estávamos perdidos. Mas Paulo diz assim a Onésimo, coloca na minha conta. Jesus olha para a gente diante do Pai e diz assim, coloca na minha conta. Ele assumiu no Calvário todas as nossas culpas. O que a irmã Leni cantou nesta noite foi justamente o que aconteceu para Jesus pagar a nossa dívida. Glória ao Senhor. O Pai não suportou e virou as costas para seu filho, para não ver o sofrimento. Nós não merecíamos o pagamento, mas ele olhou e disse, mas eu quero pagar a sua dívida, eu vou lhe libertar, eu vou fazer de você alguém novo, eu vou pagar tudo que você deve.
Dá para você levantar sua mão nesta noite e adorar ao Senhor, porque Ele libertou a sua alma, Ele lhe libertou da cachaça, dos vícios, Ele arrancou você do candomblé, Ele arrancou você das mãos de Satanás, Ele tirou aquele cigarro da sua boca, glória a Deus, Ele tirou da sua vida aquele espírito de prostituição. Ele lhe libertou, lhe tirou das trevas e lhe colocou na luz, porque Ele tem poder de pagar. E Ele disse: eu não vou pagar nem com ouro nem com prata, eu vou pagar com meu sangue. Aleluia. E alguém olha para você hoje e diz assim: aquele homem era escravo. Tu nem escutas quando tu passas. Aquela mulher era uma escrava. Mas a gente vê um negócio diferente hoje na vida dele. A gente vê um negócio diferente na vida dela. É porque Deus está fazendo algo grande na tua vida. Glória a Deus, Ele pagou a dívida de forma integral. Ele assumiu teus erros. Ele é o pagador, mas Ele é o pacificador. Se você ler Colossenses capítulo 1, versículo 20, você vai ver que Paulo diz assim, que Ele, através do seu sangue, adquiriu a paz. Paz. Você vivia em guerra com Deus, não era verdade? Você chegou a zombar de Deus, você chegou a rir do Senhor, você zombou da palavra, você se levantou contra a igreja feito Paulo, você procurou destruir alguém, mas Jesus olhou para você e disse: eu vou fazer a paz entre você e o céu. Vou lhe juntar a Deus mais uma vez. Tu só vivia fugindo, se escondendo, mas Ele disse: eu vou fazer a paz. Aleluia! Filemon é o Senhor, o Pai aqui, que tem todo o direito de marcar o pecador com a letra F, pá, na testa, e todos saberem da cidade de Moreno que tu és um fugitivo. Pela lei romana, ele podia ser mutilado, arrancado um braço, uma perna. Ele poderia ser crucificado porque ele fugiu. Mas o Pai, Ele olha para o pedido de Paulo. Onésimo era o pecador. E o Senhor, em 1741, Jonathan Edwards, um dos pregadores daquela época, ele pregou uma mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou essa mensagem no dia 8 de julho de 1741. Diz a história que naquele dia as pessoas se agarravam nas colunas do templo e se agarravam porque eles sentiam o inferno abrindo-se debaixo dos seus pés e eles descendo. Porque ele dizia que o pecado é como um chumbo que leva o homem ao inferno, é como um peso que está sobre ele e ele vai descendo. E ele falou algumas verdades baseadas em Deuteronômio 32 e 35. Ele diz na sua mensagem: não há falta de poder em Deus para jogar os pecadores no inferno. O primeiro ponto da pregação dele foi essa. Falta poder em Deus porque a gente olha assim para a humanidade e diz assim: o que é que está acontecendo? Deus não está vendo isso não?
A gente às vezes quer se colocar no lugar de Deus. Não é verdade? E a gente diz assim: por que Deus não resolve isso? Não falta poder em Deus, a primeira coisa. Em segundo lugar, ele disse assim: o homem pecador merece o inferno. O homem pecador, afastado de Deus, que rejeita o Senhor sempre, que vive no pecado do lamaçal, merece. Em terceiro, ele disse: eles já estão sob sentença de condenação. Em quarto lugar, ele disse: eles são agora objetos da ira e da vingança de Deus. Em quinto lugar, ele disse: o diabo permanece pronto a cair sobre os pecadores e apanhá-los nos seus próprios erros, dependendo da permissão de Deus. Ele disse ainda: há nas almas dos homens princípios de Satanás e do inferno. Ele chegou a dizer uma verdade, ele disse: não há segurança para pecadores em momento algum. Não há segurança para os pecadores em momento algum. Todos os esforços, dizia ele, não valem nada diante da condenação estabelecida na palavra de Deus. E ele disse uma última verdade: Deus não se tem colocado sob nenhuma obrigação de manter os pecadores fora do inferno. Em nenhum lugar da Bíblia, dizia ele, Deus tem obrigação. E dizia assim: eu vou deixar ele passar. Eu vou deixar ele entrar. Mas Deus olha para o pedido do seu filho. Está escrito em Isaías capítulo 53, que ele intercede pelos pecadores. Paulo intercedeu por Onésimo a Filemon. Jesus intercede por nós ao Pai. Deus poderia destruir a terra e condenar os pecadores ao inferno hoje, todos, e não há segurança para o homem, porque a terra é fraca, é coisa vulnerável. Mas Deus olha para o que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos a mais. Um homem morreu no Calvário e o brado do filho foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhe para você nesta noite e pergunte: eu mereço esse amor? Eu, pecador, mereço esse amor, mas ele viu você e ele intercedeu por você. E você está aqui nesta noite por causa da intercessão de Jesus junto ao Pai Celestial, dizendo: tem misericórdia daquela vida, Pai. Eu dei a minha vida por ele. Ele te deve alguma coisa? Coloca na minha conta. Glória a Deus, o Senhor está dizendo nesta noite a você e a mim, glória a Deus, que Ele nos perdoou, não por causa dos nossos méritos, da nossa beleza física, da nossa vestimenta, como nós cantamos ou como nós pregamos. Não, Ele nos perdoou por causa de um pedido do Filho. E esse foi o pedido de Paulo a Filemon. Glória a Deus! Filemon é o pai. Onésimo é o pecador, fugitivo
que se entregou, que se encontrou com Paulo e se entregou para Jesus. E sabe de uma coisa? Olha, Paulo roga, manda uma carta para Filemon: perdoa Onésimo. Ele era pecador mesmo, ele merecia um F na testa, ele merecia morrer, mas eu te peço por ele. Tíquico, venha cá e leve Onésimo a Filemon. Quem é Tíquico? Tíquico é o Espírito Santo que convence o pecador e diz assim: tu és pecador, rapaz, escuta a mensagem, te convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E ele pega o pecador, e agora, só para ilustrar, né? Só para ilustrar, o que é que o Espírito Santo faz? Ele pega o pecador aqui é Onésimo. Veja de que Paulo já pregou a palavra, ele aceitou, manda a carta e diz assim: eu vou te levar agora para Filemon. Quem é Filemon? O pai. Quem é Paulo aqui na ilustração? Jesus. Quem é Tíquico? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? O que é que o Espírito Santo faz? Ele intercede, ele é guia, ele é advogado. Vem aqui, Mesaque, por favor, para eu ilustrar essa verdade, para vocês entenderem de uma forma bem simples o que o Espírito Santo faz. É uma ilustração. Aqui está Onésimo, que aceitou o Evangelho, se entregou, aceitou a mensagem, e agora precisa voltar para o seu Senhor, que está irado pelo seu pecado, pelo seu erro. Mas Paulo não manda ele sozinho. Chama Tíquico e Tíquico vem. Capítulo 4, versículo 7, versículo 8, versículo 9 de Colossenses. Aí Paulo diz a ele: vá com Onésimo para Filemon. E ele sai, me permita, e ele vai levando ele, mas ele vai guiando ele, conversando com ele. Olha, Onésimo, não te preocupas, porque eu vou estar contigo. Eu sou o portador. E pode ter certeza que Filemon vai te aceitar outra vez. Porque Paulo tem autoridade. E Paulo conhece, é íntimo, são amigos íntimos. Filemon e Paulo estão sempre juntos. E eu vou te levar de volta. Não se preocupe. Seu erro foi muito grande, mas você sabe que Paulo tem o poder de autoridade e Filemon vai lhe aceitar. Agora você não vai ser mais escravo, você vai ser irmão de Filemon. Lá inclusive tem uma igreja e você vai ser um dos pregadores lá, e você vai ser usado lá. Você vai contar o seu testemunho às pessoas do que Deus fez na sua vida. Você agora é outra pessoa. Você vai ser recebido de maneira diferente. Vamos lá. E chega. Quando ele chega, Filemon olha para ele: Onésimo, você errou. Você errou e você merece castigo. Eu sou Senhor e você é escravo. Tíquico aparece no meio e diz: Filemon, eu trouxe uma carta de Paulo. Aqui. Paulo mandou dizer a você que receba Onésimo não mais como seu escravo,
receba ele como seu irmão. E se ele lhe deve alguma coisa, bote na conta de Paulo. Na caminhada para Deus, o Espírito Santo bota a mão por cima da gente e diz: eu vou caminhando com você, meu filho, eu vou lhe ajudando até você chegar no céu, eu vou estar junto de você, eu vou caminhando com você e eu vou levar você até ao Pai. Olha, nesta noite o Espírito Santo está dizendo a você: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou te guiar até o Pai, e Ele receberá a tua vida, Ele te aceitará, Ele vai estar presente. O Espírito Santo não te deixa um minuto só. O Espírito Santo está lhe dizendo nesta noite: seus pecados foram muitos, mas o Pai aceitou o pedido do Filho por você. Seu nome foi citado na carta que Jesus mandou para o Pai. Seu nome estava dentro daquele contexto da cruz. O nome da sua família está. Pastor, tem alguém ainda que não se dobrou? Deus manda te dizer nesta noite: o nome dele está entre aqueles que eu tomarei das mãos do inferno e trarei para este lugar para a glória do meu próprio nome. Esta noite acredita na palavra que vem para a tua vida, porque o Espírito de Deus está te guiando. Esta noite recebe de Deus a alegria que tu precisas. Tu estás se sentindo fraca, o diabo tem te acusado, tem te tentado te arrancar da presença de Deus, mas recebe força nesta noite do céu, recebe a alegria de Deus para tua alma. Levanta-te em nome do Senhor, o Espírito está ao teu redor, está pairando, está te protegendo, está te levando rumo à presença do Pai. Meu amigo, há uma pergunta bíblica. O Senhor perguntou: quem vos ensinou a fugir? Você veio esta noite aqui e quem sabe você tem fugido. Você tem se escondido. Você corre para lá, corre para cá, já bateu em várias portas, tem tentado se esconder do que Deus tem na tua vida e sempre está procurando algum lugar escondidinho para ficar, para fugir, para fugir, para fugir, para fugir. Deus marcou o encontro contigo aqui nesta noite, dizendo a você: chega de fuga. Eu tenho um projeto na tua vida. Se esta noite tu abrires o teu coração, Jesus vai te receber. O Espírito Santo vai te pegar e vai te levar para a presença do Pai. E o Pai perdoará teus pecados e te aceitará não somente como irmão, mas como filho, participante da mesma alegria. Teus pecados serão esquecidos pelo Deus Todo-Poderoso e pela corte celestial. E esta noite o Espírito de Deus me impulsiona a te dizer de que Ele quer que você esta noite retorne
volte-se para Deus. Se eu fosse um fugitivo de Deus nesta noite, eu voltaria para Deus. Se eu fosse um fugitivo do Senhor esta noite, eu me renderia a Ele e diria: não vou mais fugir, porque tu tens um projeto na minha vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que